Leitura 239 Jeremias 37 a 39 Projeto 365 27 de agosto de 2023 Jeremias 37 O rei Jeoaquim morreu a caminho da Babilônia. Seu filho Joaquim foi proclamado rei, mas foi levado cativo para a Babilônia 3 meses mais tarde. Nabucodonosor designou Zedequias como seu vassalo em Judá. O rei Zedequias e seus oficiais não quiseram ouvir as palavras de Jeremias, mas queriam as bênçãos que poderiam ser concedidas pelas orações do profeta. Queriam uma religião superficial que não custasse coisa alguma. Deus não se agrada daqueles que vão a Ele buscando apenas o que podem conseguir, em vez de procurarem ter um relacionamento com Ele. Não aceitaríamos este tipo de relacionamento com outra pessoa, não devemos esperar que Deus aceite isto de nós. Quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém em 589 a.C., o faraó marchou contra ele a convite de Zedequias. Jerusalém buscou a ajuda do Egito apesar das advertências de Jeremias. Mas os egípcios não ajudaram, pois assim que os caldeus se voltaram contra eles, retrocederão. As advertências de Jeremias estavam corretas. Zedequias mostrou-se vacilante entre a rendição e a resistência. Muito assustado e fraco para exercer sua autoridade, pediu que Jeremias fosse secretamente ao palácio, talvez esperando uma notícia melhor da parte de Deus. Zedequias estava desesperado. Queria ouvir uma palavra do Senhor, mas temia ser surpreendido conversando com Jeremias, devido às implicações políticas desta atitude. Jeremias 38. Não é de admirar que houvesse um tumulto em Judá. O rei concordava com todos. Ouviu Jeremias, concordou que este profeta deveria ser morto, mas finalmente o salvou. Jeremias não era popular, suas palavras minavam a moral do exército e do povo. Zedequias não conseguia decidir entre a opinião pública e a vontade de Deus. O que influencia mais a sua vida, o que os outros dizem e pensam ou a vontade de Deus? Os oficiais colocaram Jeremias em um calabouço, ou cisterna, para que morresse. Uma cisterna era um grande buraco no chão, cercado de pedras para coletar a água da chuva. O fundo geralmente era escuro, úmido e, neste caso, cheio de lama. Na cisterna, Jeremias podia afogar-se, morrer pelo abandono ou de fome. Os líderes de Judá perseguiram Jeremias repetidamente por ele proclamar fielmente as mensagens de Deus. Durante 40 anos de um ministério fiel, Jeremias não recebeu uma aclamação popular, uma atitude de amor nem teve seu exemplo seguido pelo povo. Foi espancado, aprisionado, ameaçado e até forçado a deixar sua pátria. Somente os caldeus mostraram algum respeito por ele. Deus não garante que seus servos escaparão da perseguição, mesmo que lhes sejam fiéis. Mas promete que estará com cada um e lhes dará forças para suportar. Quando ministrarmos a outros, devemos oferecer nosso trabalho a Deus, e não buscar a aprovação humana. Deus recompensa a nossa fidelidade, porém nem sempre o faz durante a nossa vida neste mundo. A porta de Benjamim era um dos portões da cidade de Jerusalém, onde os assuntos legais eram tratados. Um oficial do palácio, Ebed-Meleque, tinha acesso ao rei. Quando Ebed-Meleque soube da difícil situação de Jeremias, foi imediatamente remediar tal injustiça. Ebed-Meleque temia mais a Deus do que aos homens. Entre os oficiais do palácio, foi o único que se levantou contra o plano de assassinato do profeta. Sua obediência a Deus poderia ter-lhe custado a vida. Porém, foi poupado por ocasião da queda de Jerusalém. Você pode juntar-se à multidão ou levantar a sua voz em defesa de Deus. Quando alguém for tratado rude ou injustamente, por exemplo, alcance esta pessoa com o amor de Deus. Você pode ser o único a fazê-lo. E quando estiver sendo tratado assim, não deixe de agradecer a Deus quando ele enviar um Ebed-Meleque a você. Os oficiais queriam informações precisas, mas não a mensagem de Deus.
queriam usar essas informações contra Deus, contra seu profeta e o rei. Mas Jeremias disse aos oficiais apenas o que o rei lhe pediu para dizer. Não devemos omitir a verdade dos outros, mas devemos reter o que pode ser usado para trazer o mal ao povo de Deus. Jeremias 39. Zedequias, o último rei de Judá, era filho de Josias e ele governou por 11 anos, de 597 a 586 a.C. Seus dois irmãos mais velhos, Jeoacás e Jeoaquim, e seu sobrinho Joaquim governaram antes dele. Quando Joaquim foi exilado na Babilônia, Nabucodonosor tornou Matanias, que tinha a idade de 21 anos, rei e mudou o nome dele para Zedequias. Este se rebelou contra Nabucodonosor, que o capturou, matou seus filhos diante dele, cegou-o e levou-o de volta para a Babilônia, onde mais tarde morreu. Ribla ficava cerca de 321 quilômetros ao norte de Jerusalém. Esta cidade era a sede do governo babilônico na região. A Babilônia tinha uma política externa sagaz quanto às terras conquistadas. Deportavam os ricos e poderosos, deixando apenas os que eram muito pobres encarregados de governar a cidade, estes ficavam agradecidos a seus conquistadores. Esta política assegurava que a população seria muito leal e, ao mesmo tempo, fraca para se rebelar. Deus havia prometido salvar Jeremias de suas aflições. Os supersticiosos caldeus respeitavam os mágicos e adivinhos, por isso trataram Jeremias como um vidente. Pelo fato de o profeta ter sido encarcerado por seu povo, os caldeus presumiram que fosse um traidor, estando, deste modo, do lado deles. Sem dúvida, eles sabiam que Jeremias havia aconselhado seu povo a cooperar com a Babilônia e havia predito uma vitória babilônica. Por esta razão, os caldeus libertaram Jeremias e protegeram-no. Que diferença há entre o destino de Jeremias e o de Zedequias? Jeremias foi libertado, Zedequias, encarcerado. Jeremias foi salvo por causa de sua fé, Zedequias, destruído por causa de seu medo. Jeremias foi tratado com respeito, Zedequias, com desprezo. Jeremias estava preocupado com o povo, Zedequias estava preocupado consigo mesmo. Ebed-Meleque arriscou sua vida para salvar Jeremias, o profeta de Deus. Quando a Babilônia conquistou Jerusalém, Deus protegeu Ebed-Meleque da ira dos caldeus. Deus tem recompensas especiais ao seu povo fiel, mas nem todos as receberão nesta vida.